Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do Nordeste News. Confira agora os principais destaques de hoje. Argentino torturado disse que transferiu cerca de R$100.000 para sequestradores. Barragem que rompeu e deixou moradores ilhados no Ceará era irregular. Energias renováveis geram 13,5 mil empregos no Rio Grande do Norte em 2024. Acidente entre dois ônibus deixa 15 feridos no Recife. Todos os detalhes sobre este e outros assuntos a gente conta agora. Nordeste News está no ar. Começamos esta edição do Nordeste News falando dos municípios de Sergipe que registraram um alto índice de infestação pelo mosquito Aedes aegypti. Juliana Silva tem os detalhes, vamos acompanhar. O primeiro levantamento rápido de índice de infestação do Aedes aegypti de 2025 revelou que 2 municípios de Sergipe, Simão Dias e Pedra Mole, apresentam alto risco de infestação pelo mosquito, enquanto 40 estão em médio risco e 27 em baixo risco. 6 municípios não realizaram o levantamento. O Aedes aegypti se prolifera em recipientes que acumulam água, como pneus, garrafas e caixas d'água, tornando essencial o trabalho de agentes de endemias para identificar criadouros. Além disso, uma vacina quadrivalente contra a dengue foi distribuída em alguns municípios, destinada a crianças de 10 a 14 anos, com 2 doses aplicadas em intervalos de 3 meses. Sintomas da dengue incluem febre, dores, sendo necessário buscar atendimento médico em caso de agravamento. Uma ação denuncia o governo da Paraíba por assédio moral contra médicos que recusam pejotização. Hilary Christie tem mais informações. Isso mesmo, Alana. Uma ação do Ministério Público do Trabalho denunciou o governo da Paraíba por supostas ameaças a médicos que se recusaram a aderir à pejotização e se tornarem sócios de empresas de serviços para atuarem por meio delas em unidades hospitalares. No último dia 15 de janeiro, o Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região determinou a suspensão da prática. O Ministério afirma que os médicos foram informados de que a contratação através da pessoa jurídica seria implementada a partir do dia 1º de janeiro de 2025 e que, a partir dessa data, os médicos que não aceitassem a condição seriam excluídos das escalas, transferidos ou até exonerados. O Ministério Público do Trabalho da Paraíba, após denúncias de médicos e de um procedimento investigatório interno, concluiu que o Estado está ameaçando médicos com exclusão do quadro de plantões caso se recusem a se tornar sócios de empresas de serviços. No dia 15 de janeiro, a juíza Francisca Poliana Aristóteles Rocha de Sá concedeu uma tutela de urgência e determinou que o governo da Paraíba suspenda imediatamente a prática de assédio moral por quaisquer de seus representantes, diretores, supervisores, encarregados de setor ou gestores em geral, inclusive por meio de representantes das pessoas jurídicas contratadas pela Secretaria Estadual de Saúde da Paraíba. O governo deverá comprovar o cumprimento da decisão no prazo de 15 dias, a contar da intimação, sob pena de multa diária de R$1.000 por infração, multiplicada pelo número de profissionais afetados. Volto com você, Alana. De estuprar uma mulher no Parque Atlântico, região do Calhau e Avenida Litorânea, em São Luís, foi preso no fim da noite de ontem. Nós falamos sobre este caso aqui no Nordeste News. Quem volta trazendo todos os detalhes deste caso é Tiago Marques. Vamos acompanhar. O suspeito de estuprar uma mulher no Parque Atlântico, região do Calhau e Avenida Litorânea, em São Luís, foi preso na noite desta segunda-feira, dia 20.
O crime, registrado no último sábado, dia 18, ganhou repercussão após imagens de uma câmera de monitoramento mostrarem a vítima sendo agredida e arrastada para um matagal. O homem foi localizado na Rua da Mangueira, na Vila Bacanga, onde estava escondido na casa de familiares. Após a prisão, ele foi conduzido à Casa da Mulher Brasileira e posteriormente transferido para o presídio. Então, desde o ocorrido, desde a situação, a polícia estava em contínua busca pelo acusado. E aí, após algumas denúncias anônimas, informantes, ele foi encontrado na casa da irmã dele. Ele não tinha passagem, nunca foi preso e nem processado. Bom, agora a delegada responsável pelo caso, ela deve finalizar o inquérito policial, já que já foi encontrado o autor, e aí remete para o judiciário, e aí após isso o Ministério Público denuncia e ele vai ser devidamente processado. Foi mais cedo, acho que por volta de 11 horas da noite, apareceu uma pessoa que falou que ele estava sendo confundido com o autor e que, inclusive, a Polícia Militar já tinha ido até a casa dele, mas era só um engano mesmo. Ele está no centro de triagem, aí hoje deve ter uma audiência de custódia, e aí o juiz vai decidir ou pela manutenção do flagrante ou pelo relaxamento. O caso foi confirmado pelo governador Carlos Brandão em suas redes sociais e detalhado pelo secretário de Segurança Pública, Maurício Ribeiro Martins. Segundo a polícia, a vítima reconheceu o suspeito durante o depoimento e ele confessou o crime. De acordo com a delegada Kazumi Tanaka, responsável pela investigação, a mulher foi abordada pelo criminoso enquanto caminhava na rua em um momento de chuva. Ela foi obrigada a seguir até o local onde sofreu o estupro. A vítima recebeu atendimento médico e suporte psicológico desde o início das investigações. Imagens de câmeras de segurança da região e relatos coletados pela polícia foram essenciais para identificar e localizar o suspeito. A Secretaria de Segurança Pública do Maranhão informou que todos os encaminhamentos legais e serviços de apoio foram realizados para garantir o amparo necessário à vítima. O caso também gerou grande comoção nas redes sociais, com mensagens de alerta circulando entre mulheres que costumam praticar exercícios na área da Avenida Litorânea. No próximo bloco, argentino torturado transferiu cerca de R$100 mil para sequestradores. Os detalhes sobre este caso e outros assuntos a gente conta logo após o intervalo. Até já! Nordeste News está de volta. Acidente entre dois ônibus deixa cerca de 15 feridos em Pernambuco, em Recife. Hilary Christie. Isso mesmo, Alana. Um acidente entre dois ônibus na Avenida Norte, no bairro da Macaxeira, na zona norte do Recife, deixou 15 feridos na manhã desta terça-feira, dia 21. O motorista de um dos veículos passou mal, perdeu o controle da direção e bateu na traseira do coletivo que seguia na frente pela via, segundo o Sindicato dos Rodoviários. Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco informou que o acidente aconteceu próximo ao terminal integrado de ônibus da Macaxeira e ele foi acionado por volta das 7 horas da manhã. 3 viaturas foram enviadas, sendo uma de comando operacional, uma equipe de motorresgate e uma ambulância atendeu uma vítima, uma mulher de 48 anos que sofreu apenas ferimentos leves nos lábios e foi levada para o Hospital da Restauração, localizada no bairro do Derby, na área central do Recife. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, a SAMU, foi acionado às 6h45 da manhã e fez o socorro de 14 das 15 vítimas que se feriram no acidente. A outra pessoa ferida foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros. Como os nomes das vítimas não foram divulgados, não foi possível obter informações sobre o estado de saúde dos pacientes. Volto com você, Alana. Agora a gente muda de assunto e fala do argentino de 37 anos que foi mantido refém por 12 horas em Camaçari, na região metropolitana de Salvador. Ele disse à polícia que fez um Pix no valor de aproximadamente R$100 mil para diversas contas.
Ele e um amigo baiano de 39 anos foram sequestrados e torturados por um grupo de pelo menos 9 homens no litoral norte da Bahia. Os dois foram resgatados com vida por policiais militares no trecho entre a Praia do Forte e Itacimirim. Os suspeitos de cometerem o crime ainda não foram identificados e localizados pela polícia. Ninguém foi preso até a última atualização desta reportagem. As identidades das vítimas não foram divulgadas. O baiano segue internado na unidade de terapia intensiva de um hospital e ainda não falou com os investigadores. Já o argentino, que é comerciante e também mora na Bahia, já recebeu alta hospitalar e conseguiu prestar um depoimento inicial à Polícia Civil. No próximo bloco, energias renováveis geram cerca de 13,5 mil empregos no Rio Grande do Norte em 2024. O Nordeste News volta em instantes. Até já. Estamos de volta com o Nordeste News. O Poder Judiciário da comarca de Cândido Mendes, com apoio operacional da Polícia Civil do Maranhão, realizou na última semana a incineração de entorpecentes que constavam em processos e estavam apreendidos nas dependências do Fórum da Comarca. O Poder Judiciário da comarca de Cândido Mendes, em parceria com a Polícia Civil do Maranhão, realizou na última semana a incineração de drogas apreendidas que estavam armazenadas no Fórum da Comarca. O material incinerado, fruto de operações policiais ao longo dos anos, incluía apreensões realizadas desde 2011. A iniciativa partiu da juíza Luana Cardoso Santana Tavares, titular da unidade judicial desde dezembro de 2023, como parte de suas primeiras medidas à frente da comarca. A ação seguiu os protocolos previstos na Lei Antidrogas, Lei número 11.343 de 2006 e em normas da Corregedoria Geral da Justiça do Maranhão. A destruição das substâncias aconteceu no dia 16 de janeiro, no sítio Martins, em Godofredo, Viana. O local foi indicado pelo investigador Danilo da Silva Mota e a incineração foi acompanhada por representantes do Ministério Público, Vigilância Sanitária, Polícia Civil e do Fórum de Cândido Mendes. De acordo com a magistrada, a iniciativa reforça o combate ao tráfico de drogas e contribui para a segurança pública, ao evitar que entorpecentes sejam desviados ou voltem ao mercado ilegal. A articulação entre os órgãos públicos foi destacada como essencial no enfrentamento ao tráfico e à criminalidade organizada. A Polícia Civil de Alagoas realizou, em Palmeira dos Índios, uma operação para cumprir mandado de busca e apreensão contra um suspeito de produção e armazenamento de conteúdo pornográfico infantil. A operação foi coordenada pelo delegado Thales Araújo, da Diretoria de Inteligência Policial. A ação foi resultado de monitoramento cibernético conduzido pelo Laboratório de Inteligência Cibernética da DIMPOL, em parceria com a Polícia Federal. Durante a operação foram identificados mais de 600 arquivos contendo vídeos e imagens com cenas de nudez e sexo envolvendo crianças e pré-adolescentes, armazenados pelo suspeito em uma conta na internet. Foram apreendidos vários celulares e 2 notebooks que serão analisados para verificar a extensão dos crimes, como possível compartilhamento ou produção dos materiais. A Polícia Civil reforça, mais uma vez, a importância da vigilância dos pais sobre o acesso de crianças à internet, sendo assim fundamental que as atividades online sejam supervisionadas, pois o ambiente virtual, quando não monitorado, pode se tornar um espaço altamente perigoso.
Energias renováveis geram 13,5 mil empregos no Rio Grande do Norte no ano passado, em 2024. Isso mesmo, Alana. A instalação de usinas para geração de energia eólica e solar no Rio Grande do Norte gerou mais de 13 mil empregos, diretos e indiretos, em 2024. Os dados estão no balanço do setor elétrico do RN, ano base de 2024. O balanço foi disponibilizado pela Secretaria do Desenvolvimento Econômico, da Ciência, da Tecnologia e da Inovação, a SEDEC, órgão do Governo do Estado do Rio Grande do Norte. Do total de vagas, 10.462 foram no setor eólico e 3.109 no solar. Os investimentos em novos projetos nos dois setores somaram 10 bilhões no ano passado, sendo 7,8 bilhões destinados à geração eólica e 2,3 bilhões à fotovoltaica. As usinas eólicas representam 77,9% dos empreendimentos de geração em operação no estado. Entre os projetos de fonte eólica, 79,9% estão em operação, informa a publicação. Já as usinas solares, segundo o balanço, correspondem a 12,6% dos empreendimentos em operação e somam 198 projetos comercializados ainda não iniciados, representando 77,6% das usinas nessas condições. Segundo a SEDEC, o objetivo do balanço é apresentar dados sobre potência instalada e comercializada, estágio de desenvolvimento dos projetos principais, municípios produtores e os investimentos realizados em usinas renováveis. Volto com você, Alana. A seguir, Rio Grande do Norte, 74 municípios perdem verba por descumprirem critérios do Fundeb. Os detalhes a gente conta após o intervalo. Estamos de volta com o Nordeste News. A barragem que rompeu e deixou moradores ilhados no Ceará era irregular. Vamos acompanhar. A barragem privada, conhecida como Açude Catirina, que rompeu no último domingo em Jucás, zona rural de Independência, devido às fortes chuvas, estava irregular, sem registro do Cadastro Estadual de Barragens e sem identificação do responsável. Apenas 869 das mais de 100 mil barragens do Ceará estão regularizadas. O rompimento causou alagamentos e deixou moradores ilhados, sendo necessário o resgate com helicóptero e equipamentos de mergulho. Entre os resgatados estava um idoso que exigiu a retirada de seus cães antes de aceitar ajuda. Agora a gente fala do agente de polícia Ivan Machado Veras, que foi demitido da Polícia Civil do Piauí após ser denunciado pelo estupro de um adolescente de 16 anos dentro da delegacia de Barras, a 120 quilômetros ao norte de Teresina. O crime aconteceu em junho de 2024 e a demissão foi publicada no Diário Oficial do Estado no início da semana. Procurada, a defesa de Irã Machado não se manifestou até a última atualização desta reportagem. A decisão da demissão do agente foi citado o depoimento de uma pessoa não identificada que recebeu a denúncia da vítima. No relato é informado que no dia do crime, a menor procurou a delegacia para buscar a cópia de uma medida protetiva e encontrou o agente Ivan sozinho. Ainda segundo o depoimento, ao ser questionada, se chegou a dizer não, a vítima relatou que não teve reação e que ficou intimidada com a arma de fogo que estava sempre próximo ao corpo do policial.
A garota disse ainda que só acompanhou o agente até o alojamento por uma questão de confiança, por se tratar de um policial. O Rio Grande do Norte e 74 municípios do estado perderam a verba por descumprirem critérios do Fundeb. Isso mesmo, Alana. O Rio Grande do Norte e 74 municípios não receberão recursos federais adicionais do indicador valor aluno ano resultado em 2025, conforme o levantamento divulgado pela Federação dos Municípios do RN. A exclusão, que também atinge as maiores cidades do estado, como Natal, Mossoró e Parnamirim, decorre do não cumprimento de condicionalidade vinculadas ao desempenho educacional. O VAR é uma das 3 modalidades de complementação ao Fundo e Manutenção de Desenvolvimento da Educação Básica, Fundeb, instituído pela Emenda Constitucional número 108/2020. O Fundeb é composto por recursos de estados, municípios e de União. O fundo também é formado por diversas complementações da União para tentar equilibrar os investimentos entre os entes federados. Enquanto o valor anual aluno total garante um investimento mínimo de R$ 8.006 por aluno em 2025, considerando todas as receitas vinculadas à educação, o VAR premia redes de ensino que atingem metas de melhoria no aprendizado e equidade educacional. No Rio Grande do Norte, 122 municípios receberam complementação via VAAT, mas apenas os que cumprirem as 5 condicionalidades têm direito ao VAR. A Secretaria Municipal de Educação informou que não alcançou a condicionalidade referente à participação mínima de 80% no sistema de avaliação da educação básica e a condicionalidade 3, que exige a redução das desigualdades de desempenho escolares entre grupos raciais e níveis socioeconômicos, conforme dados do INEP. Volto com você, Alana. Muito obrigada pelas informações, Hilary. E assim mais uma edição do Nordeste News vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia. Amanhã estaremos de volta neste mesmo horário. Até lá.